Bom, rapaziada, Felipe Luiz é demitido do Flamengo e eu, assim como você, estou completamente em choque, rapaziada. Como que pode uma atrocidade dessa, rapaziada? Isso aqui eu considero uma atrocidade sem tamanho, rapaziada. Eu tenho várias críticas aqui ao Felipe Luiz, como vocês mesmos já puderam ter visto em alguns vídeos meus, mas eu nunca cobrei a demissão do Felipe Luiz, porque eu acreditava e acredito que ele poderia dar a volta por cima no Flamengo, rapaziada. Essa demissão do Felipe Luiz tem várias camadas, vamos dar uma olhada aqui no que a mídia tá falando sobre isso. Eu considero uma atrocidade, uma aberração. Vamos começar aqui pela nota, né, da diretoria do Flamengo, que falou o seguinte, né, sobre a demissão do Felipe Luiz. Olha o que eles falaram. O clube de regatas do Flamengo informa que a partir dessa terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá como comandante técnico da equipe profissional. Com ele também deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diego Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece o ex-atleta e técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Essa é a nota do Flamengo sobre um dos principais vencedores da história do Flamengo, que foi o Felipe Luiz. Essa é a nota, rapaziada. Tipo assim, e foi na calada da noite, uma coisa bizarra, cara. Como é que pode? O Planeta do Futebol trouxe também, né, alguns bastidores, mais bastidores, que falou que o treinador foi comunicado logo após a coletiva da goleada. Assim, o Flamengo venceu, né, rapaziada, por 8-0, e essa vitória do Flamengo ficou até em segundo plano, né, porque o Flamengo tá numa crise tão grande. Não houve justificativa. Felipe Luiz não esperava esse desfecho, já que não havia sido comunicado de qualquer possibilidade da saída. No entanto, essa decisão já estava encaminhada antes do jogo. Ao sair da coletiva, Felipe foi procurado pelo diretor de futebol José Boto, que disse que precisava falar com ele e lhe comunicou da decisão. A conversa não durou mais de 30 minutos. Como o elenco já havia deixado o Maracanã, Felipe Luiz não conseguiu ser despedido dos jogadores e de ir ao Ninho do Urubu nos próximos dias para falar com o grupo. A decisão partiu do presidente BAP, que ligou para Boto e pediu que se reunisse com o treinador. O mandatário não estava satisfeito com o rendimento do time. Isso aqui é uma das coisas mais assustadoras que eu poderia ouvir do BAP. Quando o BAP chegou no Flamengo, o discurso dele era: acabou o amadorismo no futebol. As decisões que vão ser tomadas no futebol serão, primeiramente, passarão pelo diretor, que é o Boto. O Boto tomou essa decisão? Não, foi o BAP que tomou essa decisão, cara. Assim, o BAP já não gostava do Felipe Luiz, né? Desde que ele chegou, ele já tinha uma reticência ali com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz só foi mantido porque foi ganhando coisas. E aí o BAP foi meio que obrigado a manter o Felipe Luiz, né, cara? Essa é a impressão que passa, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal lá da ESPN falaram sobre isso. Luiz, fora do comando técnico do Flamengo, não deixa de ser surpreendente. Primeiro porque ele terminou a temporada passada conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, chegando ao Intercontinental, perdendo nos pênaltis a final para o PSG. Um técnico que renovou o seu contrato e era algo que a diretoria queria muito ao fim da temporada. E começar a temporada do jeito que começou, perdendo 2 títulos, a Recopa Sul-Americana para o Lanús e a Supercopa do Brasil para o Corinthians, é claro que isso pesou. A gente precisa entender se o externo influenciou muito nessa decisão no interno do Flamengo. O fato é que não deixa de ser surpreendente, porque o trabalho é promissor, é um técnico que em pouco tempo conseguiu conquistar muitos títulos e tem uma temporada longa pela frente ainda, com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a própria Conmebol Libertadores. Então, é um movimento que surpreende o futebol brasileiro nesse início de temporada. Eu sinceramente não acredito que as críticas da torcida tenham influenciado não, cara. Eu acho que essa decisão já estava tomada realmente. Eu acho que as críticas, as manifestações da torcida, que a torcida não pediu a demissão do Felipe Luiz, chegaram a xingar ele, mas não pediram a demissão. Não vi ninguém pedindo a demissão do Felipe Luiz. E essa aqui é a passagem do Felipe Luiz pelo Flamengo, rapaziada. São 101 jogos, 63 vitórias e 5 títulos. É assim que o Flamengo demite um técnico, né? As pessoas, o Flamengo tava jogando mal. Bom, vamos lembrar que o Felipe Luiz, ele foi prometido uma pré-temporada, que ele voltaria apenas contra o São Paulo. E aí, a diretoria obrigou o time principal a voltar sem pré-temporada para se livrar
livrar de um triangulado carioca, cara. Inacreditável um negócio desse. E aí comprometeu toda a pré-temporada dos atletas. É tanto que os caras estão reclamando justamente disso. A central do Fla tava o seguinte, né? Ao deixar a coletiva, o Filipe Luís foi comunicado que José Boto precisava falar com ele. A conversa durou 30 segundos e Boto comunicou o desligamento do treinador, não houve justificativa. Rapaziada, eu sempre toco nessa tecla aqui, eu falo pra vocês. Essa é a primeira vez que o BAP está realmente comandando o Flamengo no início de temporada. A temporada passada, o começo da temporada passada foi todo planejado pelo Marcos Braz, pelo Landim, cara. Essa é a primeira vez que realmente o BAP tá tendo controle de tudo, né, da pré-temporada. E é esse o trabalho que ele tá dando pra gente. E por que que o Rogério Ceni e o Dorival são diferentes do Filipe Luís na demissão? O Noite de Copas trouxe o seguinte, e a gente vai entender. O que todos eles têm em comum: foram demitidos mesmo após ganharem grandes títulos como o clube, o futebol brasileiro e sua velha mania de se precipitar, o tal imediatismo. Em 2023, o rubro-negro não se encontrou com nenhum treinador durante a temporada, enquanto Dorival foi demitido no começo do ano, ganhou a Copa do Brasil e em cima do próprio Flamengo. O Rogério Ceni, ele tinha um trabalho muito corrosivo. O Flamengo não apresentava futebol algum. O Dorival, ele largou o time e isso mostra um descomprometimento com o time. No final da temporada passada, o time se deu férias e isso mostra um comandante fraco. O Filipe Luís, foi prometido para ele uma pré-temporada e não foi dada. Foi prometido reforços para ele e foi dado um jogador para ele. E mesmo assim ele assumiu a responsabilidade de todos os tropeços do Flamengo nesse começo de temporada. Fora o descomprometimento direto de alguns atletas. Então essa é a diferença para mim. Isso aqui eu discordo, tá? Que o Futebol no Rio falou. Parabéns à torcida do Flamengo que conseguiu demitir seu ótimo e vitorioso técnico. Jogam contra tanto aqui como agora. Também no estádio, a torcida do Flamengo eu acho que eles vinham falar, vem se tornando um dos maiores problemas do Flamengo, só ela não vê isso. Isso aqui é uma mentira absurda, isso aqui é uma atrocidade que estão falando, porque em nenhum momento a torcida vai ser problema, cara. O Flamengo já tinha tomado essa decisão, o BAP já tinha tomado essa decisão, não foi a torcida que influenciou na demissão do Filipe Luís. Um treinador que ganhou tudo no Flamengo ser demitido dessa forma meses depois de conquistar Brasileirão e Libertadores é loucura. Condução totalmente errada e egoísta. Na calada da noite faltou respeito com o treinador, uma das maiores covardias que eu já vi no futebol. O Filipe Luís, um ídolo do Flamengo, ser demitido dessa forma, cara, é um negócio inacreditável, cara. Como é que pode, bicho? Enquanto isso, né, o José Boto fez merdas, causando crises internas como entrevistas e mensagens de WhatsApp. Filipe Luís foi quem esteve com ele e hoje, em uma conversa de 30 segundos, José Boto comunicou a demissão do Filipe Luís. Não fez nada pelo Flamengo, só usa o clube de trampolim para a Europa, tá na hora de vazar, ralar José Boto. É isso também, né, cara? O José Boto fez mais merda que o Filipe Luís. Ele é o responsável, junto com o BAP, pela pré-temporada. Tá aí o trabalho da pré-temporada deles. O Flamengo se arrastando em campo. E aí, pra quem que sobra tudo? Pro Filipe Luís. É muito fácil, né, cara? É muito fácil, né? O cara que chegou dizendo que acabou o amadorismo, ele que disse que não iria demitir técnico, passaria tudo pelo diretor de futebol. Ele mesmo comunicou pro José Boto falar pro Filipe Luís que ele não continuaria mais no comando técnico do Flamengo, né, cara? Isso só reforça o ponto que eu acho que o BAP não gostava do Filipe Luís, só manteve porque ele tinha chegado, o Filipe Luís estava em alta, né, quando ele assumiu o Flamengo. Todo 2025, eu sempre vou falar que a gente tem que agradecer também ao Marcos Braz e o Landim, porque eles fizeram todo o planejamento de ir para os Estados Unidos, de fazer um trabalho específico com a Arrascaeta ali, né? Eles que subiram o Filipe Luís ali pro comando técnico do Flamengo. Assim, comprometimento eu acho que a gente não vai ter em outro técnico, o comprometimento que o Filipe Luís tinha, rapaziada, porque além de tudo o Filipe Luís era rubro-negro, ele sentia as
mesmas dores que a gente sente quando o Flamengo tá mal, quando o Flamengo perde. Enfim, eu acho que a gente não vai ter esse comprometimento em outro técnico não, rapaziada. Eu só tenho a agradecer, né, por tudo que o Felipe Luiz fez pelo Flamengo, conquistou Libertadores, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi o título que ele estava lá, né, em 2019, e um dos momentos mais felizes da minha vida de novo foi em 2025 com o gol do Danilo, e ele estava lá de novo. Então eu só tenho a agradecer ao Felipe Luiz pela passagem dele, por tudo que ele conquistou e por tudo que ele se dedicou ao Flamengo, né? E falando um pouco mais agora do Leonardo Jardim, que vai vir pro Flamengo, ele saiu do Cruzeiro porque ele não aguentou a pressão lá no Cruzeiro. O estilo de jogo do Leonardo Jardim não casa com esse elenco que o Flamengo tem. Eu não sei o que o BAP pensa, assim, cara. Assim, é um negócio bizarro. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha aí da demissão do Felipe Luiz. Você é a favor, você é contra? Deixa aí nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ajuda o nosso crescimento. Cada like, cada inscrição, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais gente, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo.